Boa tarde, bem-vindos a mais um monólogo de Direito Comercial. Terminamos a nossa última conversa, por altura de uma semana atrás, com uma definição de direito comercial que vos ofereci. Se a memória não me atraiçoa, optei por recorrer à definição do professor Pupo Correia, que diz que, grosso modo, o direito comercial é um conjunto de normas de direito privado e depois que regula de forma especial a relação comercial. Dessa definição, importa-me agora retirar dois pontos. A questão de saber se é um ramo de direito privado e aquilatar se estamos perante um ramo de direito especial. Começando pelo início, que é sempre algo de positivo, vamos refletir um pouco sobre se ainda faz sentido hoje e se é desejável que ainda faça sentido qualificar o direito comercial como um ramo de direito privado. O direito privado, não vos digo nada que não saibam já, disciplinas que tiveram antes de mim, é um ramo, grosso modo, que se caracteriza por ser uma relação entre iguais. É isto que é o direito privado. Parte da autonomia privada e parte do princípio que as partes são iguais e, como tal, confere-lhes essa liberdade contratual que decorre da relação entre semelhantes. Agora, será o direito comercial de hoje ainda um ramo de direito privado? Porque nós olhamos para o direito comercial e ele está inundado de direito público. Porque é de direito público, ou são de direito público, as normas que regulam a concorrência, que iremos falar daqui a minutos. Porque são de direito público as normas que regulam ou protegem o consumidor, que lá para finais do semestre iremos sumariamente traçar. Mas a lógica do direito privado, como um ramo do direito público, na minha opinião, está muito bem expressa numa célebre frase do presidente de uma companhia americana que dizia, referindo-se à sua própria companhia, o que é bom para a General Motors é bom para a América, o que é bom para a América é bom para a General Motors. Estamos perante uma determinada filosofia do pensamento económico. Uma filosofia que está impregnada do pensamento de Adam Smith e que sustenta que a atividade empresarial, ao criar riqueza para as empresas, cria depois riqueza também para o resto da população, conseguindo-se assim alcançar o bem comum. Agora, vivemos tempos conturbados, tempos de dúvida. Se me permita, neste contexto, citar Keynes, há uma frase que recorrentemente gosto de utilizar, que é: eu prefiro estar vagamente certo do que ter a certeza que está errado, do que ter a certeza que estou errado. E estes não são tempos para termos certezas. São tempos, e basta ver um telejornal, ler um jornal, para perceber que se vivem tempos de incerteza em que somos obrigados a colocar outra vez as perguntas fundamentais. E uma dessas perguntas fundamentais é: qual o papel do Estado na economia? Falo de regulação. E aqueles que, e a corrente que cresce a defender uma maior regulação da economia, trata do quê? Trata de impor mais direito público ao direito privado. E daí que, sem tomar posição, porque eu nestes diálogos não sou um académico, sou apenas um docente, e o papel do docente é evitar a curiosidade de quem está desse lado para formar as suas próprias opiniões, as suas próprias convicções. Agora, a dúvida existe. E é essa dúvida que eu quero depois desenvolver. E a dúvida é, repito e termino, se o direito comercial ainda é um direito privado. Se tenho dúvidas que o direito comercial ainda é um direito privado, ainda tenho mais dúvidas de que se trata de um direito especial. As minhas dúvidas começam quando olho, por exemplo, para o Código Italiano,
em que o Código Civil italiano hoje engloba aquilo que nós por cá chamamos de Código Comercial. É verdade que a teoria da empresa está decalcada, separada, tratada unitariamente. Agora, há inegavelmente também a colocação do problema, saber se justifica continuar a dizer que o direito comercial é um ramo especial. Porque especial é regular de forma diferente determinadas atividades ou determinado estatuto pessoal, embora a linguagem de estatuto pessoal depois terá caído com a Revolução Francesa. Olhando para o conteúdo programático da nossa disciplina, o que é que eu encontro de específico, de diferente face ao direito comum? Encontro mitigadamente uma questão formal, em que a forma de direito comercial é diferente do direito civil, encontro a questão da prescrição que tem as suas diferenças, a solidariedade passiva, que é diferente do direito civil para o direito comercial, muito mitigadamente a questão da responsabilidade do cônjuge, e a questão dos juros. Importante, sem dúvida. Mas, tirando estes 5 aspectos que aqui mencionados, não encontro muito mais de relevante que seja diferente no direito comercial do que seja no direito civil. Mas, se os meus prezados estudantes se forem reler o guia da disciplina, irão perceber que muitas daquelas matérias se aplicam quer a quem é comerciante, quer a quem não é comerciante, quer a quem pratica atos de comércio, quer a quem não pratica atos de comércio. Agora, há um aspecto que é inegável. E o aspecto que é inegável é que existe uma autonomia histórica. Uma autonomia dogmática ou académica, se me permitem o neologismo, no sentido em que há um conjunto de matérias que, não sendo específicas dos comerciantes ou do comércio, são, desde há muito, especificamente tratadas, passa a redundância, numa disciplina chamada Direito Comercial. Questões como as letras, livranças e cheques, mesmo a questão das sociedades civis e comerciais, a questão da insolvência, hoje também para particulares, são matérias que, não sendo específicas do direito comercial, são historicamente, secularmente mesmo, tratadas no seio dessa disciplina. E é esta autonomia histórica, que é insofismável, que justifica que continue a existir no plano curricular uma cadeira assim designada, a cadeira não, há que ser moderno, uma unidade curricular. Feito esta primeira nota, vamos conversar sobre as fontes do direito comercial. Ou seja, de onde brota o direito comercial, ou, numa linguagem mais fácil para o estudante apreender, quais os tipos de legislação, qual a legislação que regula o direito comercial. E começamos pelo texto constitucional. O texto constitucional, nos seus artigos 80, por aí, trata do que é, ou quais os tipos, os modelos de empresas. E sublinha-se um aspecto que está no texto constitucional, a Constituição, que muitas vezes parece um empecilho, essa coisa chata chamada democracia, mas o nosso texto constitucional trata de, ao elencar o tipo de atividade comercial, fala de 3 diferentes tipos. A saber, setor público, setor privado, setor cooperativo. O setor público é quando o Estado está por trás da iniciativa económica. O setor privado é o cerne das nossas matérias, numa economia de mercado. É o setor privado a grande mola da economia real. E, finalmente, o setor cooperativo. Umas breves palavras, não mais de 30 segundos, 1 minuto, se me permitirem. Porque o setor cooperativo é um setor que, quando se olha para a melhor Europa, e para mim a melhor Europa é a Europa do Norte, tem um peso importante na economia daqueles países. Infelizmente, em Portugal, perdemos, se é que alguma vez tivemos, esta tradição cooperativa. Esta tradição de se juntarem pessoas com um objetivo comum e, pelo trabalho conjunto, se dedicar
tem a ver com a nossa disciplina, a uma atividade económica ou comercial. Continuando nas fontes, depois da fonte constitucional, encontramos a fonte comunitária. O Tratado da União Europeia debruça-se especificamente sobre matérias de direito comercial, nomeadamente sobre aquilo que é da rainha-mãe do direito comunitário empresarial, a saber, as leis da concorrência. Defino concorrência normalmente, até no meu ensino, gosto de dizer que concorrência é quando dois jovens ou dois menos jovens se apaixonam por a mesma donzela. Em que é isto que é concorrência? Quando há duas entidades a disputar o mesmo mercado, se a metáfora me é permitida pelo meu bom discente. E quando olhamos, quando interpretamos o direito comunitário da concorrência, ou o direito comunitário que trata das empresas, subjazem, sobretudo, duas razões. Dois valores maiores que regulam ou que norteiam o pensamento do legislador comunitário. Esses valores maiores são, por um lado, permitir a sã concorrência, abrir mercados, impedir que se criem monopólios. O monopólio, como Aristóteles explica bem, a mãe de todas as fortunas. Por outro lado, permitir a sã concorrência, que haja uma concorrência saudável, que não haja práticas que sejam ou de concorrência desleal ou que neguem a própria concorrência, como o cartel será disso o melhor exemplo. Mas fiquemos por aqui e depois, na nossa sessão síncrona, vamos desenvolver as premissas aqui apontadas. Até breve.